Fala galera, hoje é dia de Invencível Volume 7. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2006. O sétimo arco de Invencível é chamado de Three's Company, algo como 3 é demais. Aqui a história ganha um momento mais sombrio e tenso, e deixa pontas abertas dando uma nova esperança na luta contra os Viltrumitas para os próximos arcos. O volume 7 contém as edições de número 31 até a 35, e tem uma edição extra aí no meio da edição 33 que é relacionada com o Homem-Aranha, mas isso é história para outro vídeo. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com Mark voltando para casa depois de passar um tempo com a sua namorada Amber. Ele chega em casa para ver como estão as coisas entre a sua mãe e o seu novo irmãozinho. E acontece que, depois de passar esse tempo com o garoto, Debbie se apegou e diz que vai cuidar dele. Cecil, inclusive, pode preparar papéis para adoção e tudo mais. E eles precisam pensar num nome para o garoto. Mas nesse momento, Cecil entra em contato e Mark precisa sair dali. Enquanto isso, o robô leva os irmãos Mauler até aquela criatura deformada na sua base pessoal. Além de uma deformidade, esse ser tem algum tipo de doença que o impede de viver fora daquela câmara de recuperação, porque o oxigênio é tóxico para ele. E mesmo ele tendo acesso a muito dinheiro, ele não consegue usá-lo para uma cura, por exemplo. A missão dos irmãos Mauler é criar um clone, usando o DNA que o robô pegou de Rexplosão e usar a mente desse ser nesse novo corpo. Em outro lugar, os Guardiões do Globo estavam enfrentando um vilão conhecido como Mestre Mental, que estava usando seus poderes para controlar os civis. E até os heróis estavam começando a ser controlados, mas o Invencível aparece jogando pedras gigantescas do céu. Assim, nocauteando o Mestre Mental sem nem chegar perto das suas ondas sonoras de manipulação, o Invencível salva o dia. Depois disso, Mark volta para casa e Debbie avisa que Eve ligou e deixou um número para que ele possa entrar em contato. Ao voltar para o seu dormitório na faculdade, Mark encontra William irritado. Ele critica Mark por fazer um monte de coisas super-heróicas, enquanto seu amigo Rick continua desaparecido. Mas Mark fala que ele não saberia nem por onde começar a procurar. Ele é um super-herói, não um detetive. Enquanto isso, no seu esconderijo secreto, D.A. Sinclair continuava convertendo pessoas vivas em Reaniman, cada vez de forma mais dolorosa, até tirando as cordas vocais dos torturados para ninguém ouvir os seus gritos. E quem levava esses candidatos era Rick Sheridan, totalmente convertido. Mas embaixo daquele corpo mecânico, Rick chora, como se ainda tivesse sobrado humanidade naquele corpo robótico. Na manhã seguinte, Mark vai até o dormitório de Amber e diz que Eve os convidou para irem visitá-la na África. Amber fica super interessada na hora, mas se sente meio desconfortável por Eve. Ela sempre achou que Eve tinha um interesse em Mark, mas Mark garante que eles são só amigos. Então ela decide aceitar o convite. Enquanto isso, na casa de Russ Livington, o marciano que ocupou seu lugar estava arrependido de ter deixado o verdadeiro Russ em Marte. Mas ao mesmo tempo, ele odiava o seu mundo natal. Esse marciano fazia parte de uma facção rebelde que lutava contra a escravidão dos Sequids. E foram seus colegas rebeldes que o incentivaram a tomar o lugar de um dos astronautas e fugir para a Terra. Mas agora ele estava sozinho e entediado.
É aí que ele começa a ver na TV um documentário sobre os super-heróis e descobre a existência do super-herói Marciano, aquele que era membro dos Guardiões do Globo originais. E isso lhe dá uma ideia. Nesse momento, Mark e Amber chegam na África, onde encontram Eve, que construiu uma linda casa usando seus poderes no meio da savana. E ela lhes dá as boas-vindas. Mas ao ver que Mark levou Amber, ela não fica muito empolgada com a visita. Na manhã seguinte, Mark tinha acordado cedo para se exercitar, seguindo as recomendações do seu pai de se levar ao extremo como treinamento. E quando volta, ele senta para conversar com Eve e a atualiza sobre as suas últimas aventuras espaciais. Eve aproveita a conversa para perguntar como está o relacionamento de Mark com Amber, agora que ela sabe sobre ele ser um super-herói. Só que, por mais que Amber se esforce, ela não entende o que realmente pessoas com superpoderes como eles passam e sentem. Mas mesmo assim, Mark diz que o relacionamento deles tá indo muito bem. Enquanto tudo isso acontecia, no Texas, a Liga Lagarto parecia que estava sendo combatida por vários super-heróis diferentes como Garota Monstro, Bolt, Bulletproof, Brit e o Imortal. Mas na verdade, quem combatia a Liga Lagarto sozinho era um novo super-herói que tinha acabado de surgir. O seu nome é Shapesmith, ou Supermorpho. Ele tinha a habilidade de se transformar em qualquer um que quisesse. Derrotando a Liga Lagarto sozinho então, o Supermorpho deixa os vilões com as autoridades e vai embora. Acontece que o Supermorpho é o próprio Marciano que assumiu a identidade do astronauta Russ Livington, que agora decidiu sair do tédio, se tornando um super-herói. Na África, Eve mostrava as belezas naturais daquele continente para Mark e Amber, mas o momento é interrompido quando começa uma debandada. Animais estavam indo em direção a uma vila local, e se continuassem assim, ela seria destruída. Então Eve parte para defender aquelas pessoas, enquanto Mark leva Amber para um lugar seguro, para depois ir ajudar Eve. Só que toda essa situação deixa Amber um pouco desconfortável, apesar dela entender a urgência da situação. Depois de salvarem a vila, Eve e Mark voltam pro almoço. É nesse momento que Eve recebe uma ligação, o que ela acha estranho, já que as únicas pessoas que têm o seu número são os seus pais e agora Debbie, a mãe de Mark. Foi o número de Debbie que ligou, mas não era ela na linha. Era um homem desconhecido que queria falar com Mark. O homem tinha Debbie como refém e pergunta o quão rápido Mark consegue voar para casa. Sem escolhas, Mark pede para Eve levar Amber enquanto ele voa em alta velocidade. Chegando lá, Mark vê Debbie feita de refém com o seu pequeno irmão. E quem fez isso foi ninguém menos que um raivoso e afetado Angstrom Levy. Angstrom ainda culpa o Invencível pela mutação que sofreu, e ele quer vingança. Ele claramente tinha enlouquecido com seu ódio, a ponto até mesmo de bater em Debbie para afetar Mark. Angstrom caçou o Invencível em outras realidades e descobriu a sua identidade secreta, por isso ele chegou até a sua casa. Furioso ao ver que o vilão agrediu a sua mãe, Mark parte para cima dele. O problema é que Angstrom Levy agora não tinha apenas o poder de abrir portais entre as realidades, mas também tinha o conhecimento de todos os universos paralelos. Assim, quando o Invencível avança, Angstrom simplesmente abre um portal que transporta Mark para um universo onde os dinossauros eram a espécie dominante na Terra. Mark rapidamente volta para sua realidade por outro portal, e quando tenta atacar Angstrom, o vilão abre mais um, levando Mark para outra realidade. Um universo onde, inclusive, ele acaba acidentalmente atingindo um homem com 4 tentáculos mecânicos saindo das costas, como se fosse um octopus. E depois de passar um tempinho nesse mundo, Angstrom abre um portal para ver o que está acontecendo com Mark.
e o Invencível sai de lá voando, inclusive com um pedaço de teia de aranha nas suas costas. Mark passou um tempo nessa outra realidade desconhecida, mas o que aconteceu ali de fato é história para outro dia. Agora, Mark estava diante de Angstrom Levy mais uma vez. E Mark tenta conversar, explicando exatamente o que aconteceu naquele galpão. Que na verdade o Invencível estava prestes a ser morto pelos vários Maulers de outras realidades. E que foi o próprio Angstrom quem tentou interromper o procedimento para salvar a vida de Mark. Angstrom foi o responsável pela sua própria mutação. Mas a conversa não adianta, porque Angstrom enlouqueceu e a sua mente distorceu os eventos, se fazendo acreditar que o responsável por tudo foi o Invencível. E agora, tudo que ele quer é fazer o Invencível sofrer. O seu ódio pelo herói é tanto que ele até mesmo considera atacar as versões alternativas do Invencível de várias realidades diferentes, tudo para satisfazer o seu próprio ódio. Vendo que não tem espaço para conversa com Angstrom, Mark tenta atacá-lo de novo. E mais uma vez ele é transportado para outro universo. Um universo tomado por mortos-vivos. Enquanto isso, Deb tenta fazer alguma coisa, atacando Angstrom também. Mas tudo que ela consegue fazer é deixá-lo ainda mais irritado. E Angstrom quebra o braço de Deb. Mark é transportado por várias realidades. Um desses universos, inclusive, é a dimensão original do Omnipotus. Em outro universo, Mark acaba parando numa cidade bem parecida com a Cidade Meia-Noite e encontra um herói bem parecido com o Asa Negra, só que vestido como um morcego. Angstrom envia Mark para todas essas realidades na esperança de deixá-lo cansado, para assim matar Deb e o bebê na frente dele, sem que o Invencível pudesse fazer alguma coisa. Mas Mark não se cansa tão fácil, também graças aos seus novos treinamentos. E quando Angstrom dá uma brecha, Mark finalmente consegue voltar para sua realidade e agarra o vilão. Ao ver que Angstrom quebrou o braço da sua mãe, Mark fica mais furioso ainda e começa a atacar com tudo. Só que depois da explosão que o deixou desfigurado assim, Angstrom procurou uma realidade onde ele pudesse se recuperar e aproveitou para receber aprimoramentos físicos. Agora, além de ser super inteligente, de ter conhecimento multiversal, ele era também super forte e consegue bater de frente com o Invencível. Os dois lutam, enquanto Angstrom os vai transportando por várias realidades diferentes. Até que eles chegam num lugar como um deserto, onde Mark, cego pela sua fúria, começa a atacar Angstrom brutalmente. O problema é que, por mais que Angstrom tenha super força agora, ele não era tão resistente quanto Mark. Sendo assim, de tanto espancar o seu inimigo, um chocado e ensanguentado Mark acaba de perceber que espancou Angstrom Levy até a sua morte. Em choque por ter matado Angstrom, Mark começa a andar sem rumo por aquele deserto. E com seu inimigo morto, isso significa que Mark estava preso naquele lugar. É como se, no final, apesar de tudo, Angstrom Levy fosse o vencedor. Enquanto Eve leva Amber para a casa de Mark, o processo de clonagem do homem deformado acontecia e era um sucesso. Os irmãos Mauler conseguiram criar um clone, um corpo mais jovem de Hexplosão, com a mente, os conhecimentos e as lembranças daquele homem deformado. Com a clonagem concluída, o homem então segue com a próxima etapa do seu plano. Ele expõe o seu eu original ao oxigênio, que é tóxico para o seu corpo. E assim, o homem deformado morre. Esse era o seu plano. Ele estava cansado de viver dependendo daquelas máquinas. Ele queria viver como um humano normal. Por isso, ele queria um corpo novo, jovem, mas com a sua própria mente.
Os Maulers estão ali ainda e querem saber do seu pagamento. Mas o garoto diz que não vai ter pagamento. Ele pode ter recorrido à ajuda deles, mas ele não é um vilão como os gêmeos. Os irmãos Mauler devem voltar para a prisão. E para isso, o robô aparece. Na realidade alternativa, Mark não sabia o que fazer. Ele estava perdido ali, sem saber como voltar para casa. Mas é aí que um portal se abre e surge uma espécie de versão futura dos Guardiões do Globo, formada por versões mais velhas do robô, da Eve Atômica, da Garota Monstro, do Bulletproof, do Kid Thor e da Knockout. Esses Guardiões do Globo mais velhos são de uma realidade alternativa, onde a batalha contra Angstrom Levy aconteceu e Mark ficou desaparecido por 15 anos. Infelizmente, o invencível dessa realidade deles acabou morrendo, mas em compensação eles podem ajudar esse Mark a voltar para casa. Assim, o robô abre um portal. Mas antes de Mark voltar para casa, Eve vai até ele. Ela conta que o ama e sempre o amou, mas nunca teve coragem de falar isso para ele, e ela se arrependia disso. Quando o Mark da realidade dela morreu, ela ficou devastada. Sendo assim, ela não quer que a Eve da realidade de Mark passe pelo mesmo. Não importa se Mark a ama ou a odeia, mas Mark deve falar o que sente para sua Eve, para assim ela poder seguir em frente e não viver a vida que essa Eve mais velha viveu, amargurada, com dúvidas e arrependimentos. Com isso em mente então, Mark vai embora. Na realidade principal, os gêmeos Maulers conseguem derrotar e destroçar o robô. Mas o garoto recém-clonado não se abala com isso. Ele revela que, por causa da sua doença, ele foi obrigado a viver preso ali, naquele tubo, onde ele protegia o seu frágil corpo do próprio oxigênio do ar. E para poder ter algo perto de uma vida normal, ele usou o seu intelecto para criar drones, ou melhor, autômatos. E foi através desses autômatos que aquele homem deformado conseguiu interagir com outras pessoas, mesmo que indiretamente. O que ele quer dizer é que os Maulers não mataram o robô, porque ele é o robô. Ele o controla. E ele não tem um só. Assim, um segundo autômato, maior e mais forte, aparece para enfrentar e prender os irmãos Mauler. Depois de voltar para sua realidade, Mark corre para casa, onde inclusive encontra Eve e Amber. As autoridades também estavam lá, dizendo que aconteceu uma explosão de gás, mas que a família conseguiu sair antes de um desastre maior. Então Cecil liga e diz que eles já acobertaram tudo com a história de explosão de gás, e a sua mãe e irmão estão no Pentágono, tratando dos seus ferimentos. Sendo assim, Mark corre para lá. Cecil diz que Mark não teve escolhas a não ser matar Angstrom Levy. Ele não deveria se sentir mal por isso. Assim, Mark vai ao encontro da sua mãe e a abraça. Ele pede desculpas pelos perigos que a sua família passou, mas Debbie diz que tá tudo bem. Ela já passou por situações piores. O importante agora é que o perigo acabou. Algum tempo se passa. A casa dos Graysons estava sendo reformada agora e, para surpresa de Debbie, aparece ali na sua porta uma mulher chamada April Howsam, a nova tutora do seu bebê. Ela foi enviada por Cecil e já está ciente de tudo que aconteceu. Ela sabe que Debbie é a ex-esposa do Omni-Man, que Mark reencontrou o pai no espaço e que aquele bebê é filho de Nolan com outra mulher de outro planeta. Ela sabe até mesmo que o garoto é de uma raça que envelhece de forma mais acelerada que os terráqueos. Por isso ele parecia ter quase 2 anos, quando na verdade só tem 3 ou 4 meses de vida. Tudo isso era relativamente normal para April, que trabalha com isso há uns 10 anos. Ela já ensinou muitos filhos de super-heróis esse tempo todo.
April leva também a papelada para oficializar a adoção do garoto e pergunta se Debbie já pensou num nome para ele. Então Debbie diz que sim. O seu novo filho adotivo vai se chamar Oliver, em homenagem ao seu pai. Enquanto isso, Cecil vai até a base dos Guardiões do Globo, levando o robô, ou melhor, o verdadeiro homem por trás do robô. Apesar da surpresa de todos, principalmente de Rex, que vê a sua versão mais jovem ali na sua frente, o robô explica a situação e tudo que o levou até aquele momento. Com tudo explicado então, Robô vai até a garota monstro e revela que fez tudo isso por ela. Ele não está apaixonado pela garota monstro nem nada do tipo, mas vê a situação do corpo dela e como ela lida com isso, o incentivou a ir além das suas condições de viver através dos olhos de uma máquina. Mas ele admite que escolheu clonar o corpo de Rex porque sabe que ela o acha atraente. Então a garota monstro diz que eles podem ser pelo menos bons amigos. Satisfeito com isso, o robô sussurra para si mesmo que a fase 2 está em andamento. Enquanto isso acontecia, o Invencível já estava de volta à ação, derrotando um inimigo chamado Rampage. E logo depois de ter resolvido esse problema, ele parte para um compromisso importante. Mark vai até o ateliê de Art Rosenbaum para conversar com ele. Art era o melhor amigo do seu pai e é talvez o mais perto de uma figura paterna que ele tem agora. Então Mark pede um conselho. Ele conta tudo o que passou, principalmente sobre o que ele descobriu recentemente sobre os sentimentos de Eve. E ele não sabia muito bem o que fazer. Ele ama Amber e nunca viu Eve de outra forma porque nunca teve a chance, mas ele também gosta dela. De certa forma, saber que Eve gosta dele o fez pensar nela dessa forma também. E com os conselhos de Art, Mark ainda pretende conversar com Eve em algum momento, mas ele vai continuar o seu relacionamento com Amber. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, Amber estava na biblioteca da sua faculdade, procurando por um livro para os seus estudos. E ela acaba conhecendo um homem chamado Gary, que a ajuda a encontrar esse livro, porque ele também estava usando. Então Gary dá o seu número para ela, pedindo para avisá-lo quando ela terminar de ler, porque ele também estava interessado nele. Mas aparentemente, o interesse de Gary não era só no livro. Depois de pedir conselhos amorosos para Art, Mark fala sobre outra coisa. Ele comenta que, pouco antes de ser levado pelos Viltrumitas, Nolan disse para Mark ler os seus livros. Parecia algo importante, mas Mark já leu todos os livros do seu pai, e todos eram livros de viagens praticamente. Mas Art revela que, antes de se tornar autor de livros de viagem, Nolan já tentou se aventurar em livros de ficção científica. Ele escreveu 4 livros desse gênero. Os 2 primeiros foram um sucesso mediano, enquanto os 2 últimos foram um completo fracasso. E teria sido por isso que Nolan abandonou a ficção científica e passou a escrever livros de viagem. Mas Art era um fã e realmente gostou dos 4 livros, então ele tinha todos ali e os mostra para Mark. Assim, Mark começa a ler um deles e começa a achar a história estranhamente familiar. A história contava sobre um tipo de policial ou coisa parecida que caçava pelo espaço inimigos do Império Intergaláctico, o qual ele servia. Diante disso, Mark começa a perceber que os livros não eram sobre ficção. Eles contavam as experiências de vida do próprio Nolan, antes dele ter ido para a Terra. O império mencionado no livro era o Império Viltrumita, e o protagonista da história era o próprio Nolan. Ao continuar lendo, Mark vê como Nolan contava sobre as suas lutas. Ele falava de um planeta selvagem, cheio de criaturas extremamente fortes que lhe deram muito trabalho, mesmo com todas as suas habilidades viltrumitas.
eram criaturas que quase o mataram. Então Mark percebe. Os livros não estão falando apenas sobre os inimigos de Viltrum, mas falavam também de coisas que podiam matar Viltrumitas. Ou seja, através desses livros, Nolan está mostrando para Mark como derrotar o Império de Viltrum. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 7 de Invencível é um pouco mais tenso e direto ao ponto, ao mesmo tempo que é leve e toma o seu tempo para um desenvolvimento. Aqui, Mark começa a sentir na pele o porquê que super-heróis usam máscaras. É para proteger os seus entes queridos. O confronto direto contra um arqui-inimigo e o confronto interno depois de agir de forma impulsiva são momentos muito bem construídos. Assim como os momentos de desenvolvimento, como a evolução do robô, o início da criação de Oliver, que é muito importante para o futuro, e com o rascunho do que um dia poderia ser uma guerra contra Viltrum. Aqui tem um momento de viagem por dimensões, onde o Invencível passa pela Marvel, pela DC e até por The Walking Dead. E essa passagem pela Marvel, inclusive, foi apresentada numa edição única. Um Marvel Team Up Invencível e Homem-Aranha. Mas essa parceria momentânea é história para outro vídeo. No geral, Invencível é uma ótima série de quadrinhos, e esse é só o 7º volume de pelo menos 25 da série principal. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.